conhece, eu sou a Armelle, conhecida como Mel, e eu ajudo profissionais multidisciplinares a crescerem para funções executivas ou então para conseguirem alcançar um cargo ou entrarem numa organização muito desejada. E isso eu faço através do desenvolvimento de suas competências analíticas e estratégicas, te ajudando a se tornar um expert em inteligência de negócios, porque inteligência de negócios representa valor para o negócio. E isso independentemente da sua função, do seu cargo na organização. Nós vamos falar sobre as 12 premissas que você precisa considerar para calibrar seu mindset, que vai te permitir entrar na trilha executiva, tá certo? Porque, de fato, para poder ser percebido como um potencial executivo, para você ser percebido como um tal pela alta liderança da organização e você começar a entrar na trilha executiva, claro, você precisa demonstrar certas habilidades, ter um conhecimento analítico e estratégico, e que vai te permitir fazer essa entrega de valor para o negócio. Mas, além disso, você precisa de outros ingredientes e que vão te permitir justamente chegar a essa trilha executiva. E, para isso, você vai precisar, então, de outros elementos que incluem soft skills, diversos tipos de soft skills, além de habilidades estratégicas e analíticas. Você vai precisar também saber fazer conexões executivas. Isso não quer dizer não se tornar um puxa-saco, nada disso, e sim saber se conectar, né, de forma executiva com diversos públicos dentro da organização. Você vai precisar também saber adotar o idioma executivo, né, saber falar o dialeto que a alta liderança sabe falar. Então, isso requer entender desse dialeto executivo. Requer também você, então, adotar o mindset executivo. Se você começar, né, a tentar pretender a uma função executiva, mas você ficar travado no mindset executor, isso não vai te colocar nunca nessa trilha executiva. Então, é fundamental adotar desde já o mindset executivo. E para isso, então, nós vamos desenvolver essa live para entender, né, de elementos que podem ser sabotadores e outros que podem ser aceleradores do seu crescimento profissional, tá? São 12 premissas que vão te permitir não ficar, né, vivendo uma carreira de esperança, e que vão realmente fazer uma diferença para que você comece a entrar nessa trilha executiva. Então, vamos lá. Essas 12 premissas, eu mesma aprendi elas no campo de batalha. Então, muitas dessas dores, desses desejos que talvez vocês sintam, eu também senti. Quando eu trabalhava numa empresa, né, eu passei por diversas situações e que justamente me mostraram o que podem ser sabotadores, o que podem ser aceleradores, né, desse nosso crescimento profissional. Primeira premissa é a seguinte: você precisa desenvolver, mas também mostrar habilidades executivas, ou seja, não adianta somente almejar alcançar uma função executiva, você precisa desde já incorporar o jeito executivo, desenvolver habilidades executivas e que vão te permitir sair de um modo executor, que vão te colocar na rota executiva, que vão te tirar dessa execução. Porque realmente, se a gente for ficar com as nossas habilidades executoras, então a gente vai se afundar cada vez mais na execução. Então, desenvolver habilidades executivas são essenciais. Isso inclui habilidades analíticas e estratégicas, entre outros elementos que vão compor essas habilidades, tá? E não adianta a gente fazer um MBA, um cursinho, uma pós, achando que a gente vai adquirir essas habilidades
num tal curso. Não é um tal curso que vai nos trazer tais habilidades executivas. É o campo de batalha, é a gente ser mentorado, às vezes, para incorporar essas habilidades, né? Mas isso é a primeira premissa, para que a gente tenha, né, a possibilidade de incorporar um mindset executivo, então a gente precisa focar no desenvolvimento de certas habilidades e que são habilidades executivas e não executoras. Habilidades executoras remetem ao desenvolvimento do nosso conhecimento técnico, tá? Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de conhecimento analítico e estratégico, conhecimento de metodologias e técnicas analíticas de inteligência e que vão nos permitir fazer uma entrega de valor para a nossa organização, para embasar decisões executivas e começar a gente ser percebido como um potencial executivo, tá certo? Premissa número 2. Então, a segunda premissa: não se trata de ser melhor do que os outros. Não tem nada a ver. Não é disso que se trata, né? A gente precisa voltar o foco para a gente, para si mesmo. Isso é fundamental. Não é a gente se comparar com os outros que a gente, né, vai conseguir desenvolver nossas habilidades executivas, se é que a gente vai entrar na trilha executiva, tá certo? Não se trata da gente ficar competindo com os outros, tá? Ou da gente ser melhor do que os outros, e sim, da gente ser melhor do que, né, nós mesmos. Então, isso é a segunda premissa, né? A gente sempre se comparar com os outros na organização, isso não leva a lugar nenhum. A gente precisa realmente dar foco ao que é foco, e o que é foco é a gente mesmo. Somos nós, tá certo? Terceira premissa é também, né, fundamental para a gente entrar nessa trilha executiva, da gente saber receber feedback, né? Saber receber feedback é essencial, não é, né, da gente ficar lá ouvindo críticas, não é disso que se trata, porque é claro que quem for nos dar feedback precisa também saber dar feedback, mas é importante a gente saber receber esse feedback, porque quando a gente almeja se tornar um executivo, crescer profissionalmente, é importante entender qual que é a imagem que a gente transmite, como que a gente é percebido, né? Qual que é a percepção que o outro tem sobre a gente? E quem é esse outro? A liderança, né? Chefes. Chefes nossos diretos, mas também chefes de outras áreas. Então, é fundamental a gente saber receber feedback para isso. É uma chance, né, que a gente recebe para entender como que a gente é percebido e como calibrar, então, a nossa atuação para que a nossa percepção, né, a percepção do outro sobre a gente mude, para que a gente comece a ser percebido de fato como um potencial executivo. E realmente receber feedback, né, é uma chance, é uma oportunidade da gente justamente recalibrar às vezes a nossa atuação, as nossas atitudes dentro da organização. Porque pessoas, que nem chefes, decidem por percepção, né? Isso é uma premissa, eu lhes diria até, fundamental da prática de inteligência de negócios. Tudo é percepção na vida. Tudo é percepção. Mesmo quando a percepção nem sempre equivale à verdade, tanto faz. O que importa é a percepção, como que o outro nos percebe. E isso é válido em qualquer situação, né? Então, fundamental saber encarar feedback. Isso é um presente, literalmente, para que a gente consiga calibrar nossa atuação. O que fazer quando o feedback é mal dado, né? Por parte de um líder, de um chefe, de alguém? Pois é, né? Um líder que dê feedback, primeiro, né? Ele precisa, claro, ter, né, tido o conhecimento de abordagens de feedback. Isso faz parte até da abordagem de Management 3.0. Não sei se vocês são adeptos disso, eu sou, tá? E essa abordagem de Management 3.0 traz, né, um roteiro, traz os elementos
para que um feedback, né, seja bem dado de fato. Um feedback, né, que não vai ser só de mão única. Então, isso é uma premissa, né, do Management 3.0. Um executivo tem que ser capaz, né, realmente de dar um feedback para que, né, a gente consiga incorporar ele na nossa autoavaliação e para que a gente consiga, de fato, considerar ele para poder calibrar a nossa atitude, calibrar a nossa atuação, para que a gente transmite, né, uma percepção de potencial executivo. Quarta premissa, vamos lá? Será que é para mim? Será que, né, atingir, alcançar uma função executiva é para mim? Será que crescer profissionalmente é para mim? Então, isso daqui a gente precisa cortar, né? A gente tem que acabar com limitações, com sabotadores, né, que podem nos fazer pensar de que algo não é para gente. Porque se a gente almeja crescer profissionalmente, independentemente do nosso cargo, a gente consegue, a partir do momento que a gente incorpora esse mindset executivo, que a gente desenvolva as habilidades executivas, analíticas e estratégicas, que a gente comece a entregar valor para o negócio e não somente resultados, tá certo? Que a gente comece a saber como gerar inteligência para o negócio. Então, será que é para mim ou não? Isso não tem nada a ver. Se você realmente tem como seu planejamento de carreira crescer para uma função executiva, quem sabe mudar, né, para uma organização que você admira, atingir um cargo que você deseja, obter um aumento salarial, seja qual for a sua intenção profissional, por que não seria para você? Só depende de você, na verdade. Só depende de você. Só depende da sua vontade e investir agora tempo e esforços para adquirir os elementos necessários ao seu crescimento profissional, né? É fácil fazer isso? Não, não é. Mas como qualquer coisa na vida, né? Requer dedicação, tempo e esforços. Para quê? Né? Você incorpora justamente essas habilidades necessárias, que você comece a se comunicar como um executivo, para que você desenvolve e adote esse mindset executivo desde já, que você deixe de lado essa forma executora de trabalhar e principalmente que você desenvolva suas habilidades analíticas e estratégicas para que você, né, se torne capaz de gerar inteligência de negócios e entregar valor para fundamentar decisões executivas. Então, não é fácil, requer esforços, requer dedicação, mas faz parte. Agora, o que você vai fazer com o seu tempo agora? Só depende de você querer e investir esforço correspondente. Então, a ideia dessa quarta premissa é: faça seu melhor. Não deixe ideias preconcebidas, não, serem sabotadoras do seu potencial, não, para um crescimento profissional. Novamente, só depende de você querer. Quinta premissa: não se trata de se proteger. O que eu entendo por isso? Muitas vezes, quem atua na execução, quem é executor na organização, isso eu digo independentemente do seu cargo, você pode ter, de fato, um cargo de analista, de trainee, quem sabe de supervisor ou coordenador, mas você poderia também ser já um executivo executor, ou seja, você poderia ser um gerente ou até diretor, mas atuando num modo muito mais executor, tá certo? E não se trata de se proteger. Por quê? Porque muitas vezes um executor, independentemente do seu cargo, procura executores, porque é mais confortável, né? Muitas vezes executores reclamam, mas certamente tem uma mentalidade executora. Então, não, ao contrário. Você não deve procurar os iguais, você tem que procurar quem é melhor do que você na organização, para se inspirar dessas pessoas. Você tem que se rodear de pessoas melhores do que você na organização. Não ficar lá, né,
no nível de outros executores que talvez não tenham a mesma intenção do que você de crescer para um outro nível de jogo, porque não terão os mesmos interesses do que você. Então não se trata de se proteger, de ir procurar outros executores porque isso é mais confortável, é mais cômodo, não tem nada a ver. Justamente, é você sair da sua zona de conforto, ir procurar, ir se inspirar de quem é melhor, para você, né, conseguir justamente estabelecer conexões executivas e que com certeza vão ser um dos elementos que vão te permitir crescer na organização. E, novamente, não tem nada a ver com ser puxa-saco. Não, é crescer com integridade, 100%. Mas tentar se proteger não leva a lugar nenhum. Certamente não vai te colocar na rota executiva. Sexta premissa é sobre você estar sempre preparado para o mais alto nível de jogo. E realmente, eu vou lhes dizer que o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar daqui em diante, daqui para frente. Não são os mesmos elementos, não é o mesmo conhecimento necessariamente que vai te trazer para um outro nível de jogo, tá? Então você precisa sempre ir desenvolvendo, aprimorando, praticando também, né? O desenvolvimento de certas habilidades, que são as habilidades executivas, analíticas e estratégicas, porque são essas que vão te permitir crescer de fato na organização. E por quê? Eu adquiri uma certa base de conhecimento, agora está tudo certo, agora já tenho tudo que... Não, é sempre estar se recolocando em check-in, né? Voltando a estaca zero e indo buscar novos conhecimentos, mas não quaisquer conhecimentos, não necessariamente conhecimento técnico, que novamente faz simplesmente nos afundar na execução, faz nos tornar melhores executores, e sim ir buscar, ir atrás de conhecimento analítico e estratégico. E surgem sempre novas metodologias, novas técnicas analíticas que a gente pode agregar à nossa base de conhecimento executivo. Então, é disso que se trata essa premissa. Estar sempre preparado para o mais alto nível. Sempre ir atrás de novos conhecimentos, mas de duas coisas uma. Cuidado com o tipo de conhecimento. Conhecimento técnico não te promove. O que vai te promover é conhecimento analítico e estratégico. E dois, não adianta só ir também se tornando cada vez mais obesos de conhecimento. A ideia é ir colocando esse conhecimento em prática ao vivo, à medida em que a gente vá incorporando esse conhecimento. Então, essa premissa é fundamental. Estar sempre pronto para o mais alto nível de jogo dentro da organização e, aliás, dentro do mercado. Premissa número 7. Não se trata simplesmente de você fazer sua parte. Ou seja, vem lá um fulano no nosso balcão de atendimento nos pedir alguma coisa, muitas vezes a produção de algum relatório informativo, não é? E eu vou lá, todo vapor, muitas vezes sem questionar o porquê daquele pedido, e eu faço minha parte, eu vou lá entregando relatórios, os relatórios que me pediram, isso não tem nada a ver. Isso também não vai te colocar na trilha executiva. Não é fazer toda essa execução com maestria. Não é isso que vai te fazer sair do lugar, sair da inércia executora. A ideia é justamente você encontrar o ponto certo de entregas, para que você, sim, entregue o que cabe no seu job description, o que cabe no seu cargo, para você entregar os resultados que lhes são esperados, mas para que você libere tempo suficiente, esforços para você entregar valor. E entregar valor vai muito além de entregar resultados, né? Então, não adianta você só fazer sua parte. Vem lá alguém me pedir alguma coisa, eu faço minhas entregas e pronto, vou ser visto como um ótimo profissional. Sim, você vai ser visto como um ótimo
executor, mas não como um potencial executivo. Para ser visto como um potencial executivo, você precisa o quê? Entregar valor, não somente resultados. Então, de duas coisas uma, o que você vai fazer? Você vai ter que questionar sempre, sempre o porquê. Por que o fulano veio me pedir tal ou tal coisa? Porque eu me dando conta do porquê daquele pedido, eu vou primeiramente entender que muitas vezes aquilo lá que me foi pedido não era aquilo lá que a pessoa precisava para começar. Quantas vezes eu já vivenciei isso? A gente nem questiona o porquê. Ah, não, mas eu não ouso. Então, ouse. A gente não deveria fazer nada na vida sem primeiro saber o porquê. E certamente não na organização. A partir do momento que a gente trabalha na organização e que pedidos nos são feitos, a gente precisa saber o porquê daquilo. Porque a gente vai se dar conta de que aquilo lá que nos foi pedido não era aquilo lá que a pessoa precisava para começar. E dois, entendendo o porquê de tais pedidos, a gente vai ver que muitas vezes esses pedidos são informativos. Não são pedidos de inteligência, não, são pedidos informativos. E a parte informativa, para que a gente consiga liberar tempo para focar na produção, na geração de valor para o negócio, a gente tem que achar mecanismos de automatizar esse tipo de entrega informativa. Isso é fundamental. Senão a gente nunca vai conseguir focar, dedicar, né, parte do nosso dia na entrega de valor para o negócio. Então, tudo que é informativo, existem sim mecanismos, métodos para a gente poder automatizar essas entregas informativas. E quando a gente começar a entrar na trilha executiva, uma outra consideração é, a gente não precisa sempre fazer tudo, né, perfeito. Nem sempre tudo vai ser perfeito. Mas não é disso que se trata. É da gente ser parte da solução. Então, às vezes não vai dar certo. Quando a gente entra na trilha executiva, é justamente da gente ter sensibilidade, reconhecer o ponto certo das coisas. É nessa consideração a qual, né, a gente tem que chegar. Da gente melhorar 1% a cada dia. É disso que se trata, entrar na trilha executiva. Oitava premissa é sobre ter foco na solução, não no problema. Claro, para que a gente tenha foco na solução, a gente tem que ter calibrado muito bem a problemática. Isso também corresponde a uma das premissas essenciais da prática de inteligência de negócios, para que a gente consiga focar na formulação de soluções, ou seja, de opções e recomendações para os tomadores de decisão, a gente tem que ter calibrado muito bem as problemáticas que a organização tem para resolver. Mas quando a gente entra na trilha executiva, quando a gente almeja se tornar um executivo, o foco tem que ser sempre na solução e nem tanto na questão do problema. Claro, o problema é o ponto inicial, é o ponto de partida para que a gente chegue à solução, né? Sem que o problema seja bem calibrado, então a solução não vai valer nada, né? Isso eu vejo muitas vezes também na prática, ou seja, a gente entra a todo vapor na produção de inteligência de negócios, mas lá atrás o problema não foi bem pensado, não foi bem estruturado e calibrado. Então, realmente, vai colocar todos os esforços de busca por soluções por água abaixo. Mas, ao a gente incorporar um mindset executivo, a gente precisa sempre trabalhar com pragmatismo, em outras palavras, com foco na solução. E, realmente, se a gente for ver, não, tem gente que, para cada problema, traz 3 soluções. E tem gente que para cada solução traz 3 problemas, não é mesmo? Então, que tipo de profissional você quer ser para a organização? Como que você quer ser percebido pela alta liderança? Então, tudo é uma questão de foco, tá? Quando a gente fala em também dar foco na solução, é porque muitas vezes quem tem um mindset executor reclama muito. Então, vê problema em tudo. Um executivo tem outro tipo de mindset. O foco está na busca de solução. Reconhece, sim, que problemáticas de negócios existem.
mas proativamente, pragmaticamente, o executivo, né, coloca tudo em prática para trazer soluções inovadoras para a organização, para embasar a tomada de boas decisões. Nona premissa, para a gente poder adotar, calibrar corretamente o nosso mindset executivo e entrar na trilha executiva, é de parar de olhar para os outros de forma equivocada ou errada, tá? O sucesso do outro não deve ser visto como uma ameaça para a gente, para o nosso crescimento profissional. Tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Cada um, eventualmente, quem queira, e quem colocar os esforços, né, os devidos esforços, será promovido no seu tempo, tá? Então, não é sobre negar quem mereceu ou derrubar quem se deu bem, não tem nada a ver com isso, tá? Se trata de aprender com cada caso, com cada situação. É sobre entender o que cada situação pode nos ensinar para o nosso crescimento profissional. É também trazer os nossos pares, os nossos chefes, como parte integral da nossa promoção, do nosso crescimento profissional. É da gente já incorporar o jeito de ser um líder de alta performance. É trazer outros profissionais realmente como parte da nossa promoção. Fazer com que outros profissionais entendem na nossa subida profissional. Então, não se trata de ficar lá fazendo uma carreira solo, né? Sobre avaliar, olhar para o outro de forma errada ou como uma ameaça, não tem nada a ver com isso. Se trata da gente ter uma forma de liderar de forma mais ampliada e da gente já incorporar esse mindset. A nossa 10ª premissa, isso é muito importante também, não se trata de ter foco na recompensa, e sim primeiro de demonstrar presença executiva. Presença executiva antes de recompensa. A recompensa, ela é simplesmente o resultado que nós vamos obter, que pode ser uma promoção, que pode ser um aumento salarial, seja que for. Mas isso é o resultado. A gente não pode ter isso como um foco. O foco é demonstrar presença executiva. Então, o foco, né, tem que ser dado onde é foco, de fato. Presença antes de recompensa. A nossa 11ª premissa, isso também não é negligenciável, não se trata de abrir mão da vida pessoal. Quando a gente se torna executivo, não quer dizer que a gente tenha que abrir mão da vida pessoal. Não, é da gente saber organizar nosso tempo, dar foco ao que é foco, da gente gerenciar nossas energias de forma positiva, de forma adequada. Não se trata de sacrificar nossa vida pessoal. Quem sacrifica a sua vida pessoal é o executor, não é o executivo, não. Então, a gente precisa incorporar isso também como um dos elementos do nosso mindset executivo, né? Tem que fazer gestão de energia. A empresa, a partir do momento que você entra na trilha executiva, quer o melhor do seu tempo. Quer dizer que quer monopolizar todo o seu tempo. Não é disso que se trata. Então, qual que é o preço do sucesso? O preço do sucesso não é sacrificar sua vida pessoal. Isso não tem nada a ver. Quem sacrifica sua vida pessoal é o executor. Ao ele se afundar cada vez mais na execução, ao ele desenvolver cada vez mais seu conhecimento técnico, que vai fazer com que ele seja cada vez mais demandado pela produção de relatórios informativos. Não é o executivo que sacrifica a sua vida pessoal. E realmente isso se trata, né, de organizar e fazer a gestão de energias e do seu tempo. Porque realmente ficar produzindo cada vez mais relatórios consome tempo. Isso sem dúvida, né? Consome boa parte do seu dia. Para mais, isso sim vai te fazer sacrificar parte da sua vida pessoal, tá? Quando você se torna executivo, não se trata de colocar mão na massa. Se trata de você gerar valor e entregar valor para o negócio
através de pessoas. É muito diferente. Se trata de você saber organizar o seu dia de forma pragmática. É muito diferente. A gestão do dia, a gestão das suas energias é outra quando você se torna um executivo. Desde já a gente precisa incorporar os elementos do mindset executivo, né? A gente precisa demonstrar que a gente tem a robustez de um executivo, que a gente realmente é um potencial executivo, se é isso, né, que a gente almeja para nossa carreira. Então, fundamental, quando a gente quer já incorporar esse mindset executivo, da importância da gente considerar essas premissas, entender o que é um mindset executor, o que é um mindset executivo. E é também essa nossa última premissa sobre ser protagonista, não vítima, protagonista. Isso é uma coisa que eu sinto muito, porque eu sempre recebo perguntas, né, ou queixas de profissionais diversos em relação a isso. Ah, nossa, mas meu chefe não me pediu isso. Ah, nossa, mas meu chefe não me deu a oportunidade. Ah, nossa, mas meu chefe continua me pedindo relatórios, né? Então, assim, se a gente for esperar que seu chefe te dê uma oportunidade, a coisa pode simplesmente ficar na sua esperança. Você pode estar vivendo uma carreira de esperança, tá certo? A gente não pode esperar que isso não seja imposto, que isso não seja dado de cima para baixo. A gente precisa se tornar protagonista da nossa carreira, da nossa subida, da nossa entrada na trilha executiva, né? E essa questão de ser protagonista tem tudo a ver com o perfil de um executivo de inteligência de negócios. A gente não pode esperar que algo não seja imposto. Ah, que o chefe tenha decidido, né? Não tem nada a ver. A gente já precisa correr atrás, ter senso de iniciativa, não se colocar como vítima, porque vítima é executor, executivo é protagonista, né? Então, se demonstrar protagonista da nossa carreira, isso também é essencial. Ser voluntário. Ah, não, mas eu não fui convidada para participar de um tal projeto. Poxa, eu já tive isso. Ah, não, mas eu não fui convidada para assumir tal cargo. Eu também já tive isso. Se você esperar, você nunca vai ser chamado. Verdade é essa. Eu vou lhes contar uma pequena história aqui. Quando eu cheguei no Brasil, eu não falava português. E eu tive que me tornar operacional rapidinho para poder desenvolver e estruturar uma prática de inteligência, tá? Numa empresa brasileira, tá? E era uma missão de 6 meses. Depois desses 6 meses, o que aconteceu? Tive que voltar para a França. Mas nesses 6 meses eu havia conhecido o meu marido brasileiro. Eu não queria voltar para a França, né? Eu queria casar com esse brasileiro, tudo mais. E existia algumas organizações em quais eu almejava trabalhar. Eu gostava, eu já havia começado a trabalhar na área de telecomunicações em uma das empresas, então, em qual eu queria muito trabalhar é a Alcatel Telecomunicações, né, que tem presença aqui no Brasil e que se torna o Alcatel Lucent depois. Bom, eu me lembro, 25 anos. 25 anos, tá? Eu falava português, fazia, né, de forma fluente, fazia uns 4 meses somente. Eu desconhecia em grande parte o mercado brasileiro, mas mesmo assim, eu liguei para essa Alcatel, eu pedi para falar com o presidente da Alcatel, gente. E aí a recepcionista me encaminhou a minha ligação para a secretária executiva, né, do presidente. E eu falei, moça, eu quero falar com o presidente da Alcatel. Por quê? Porque eu quero trabalhar na Alcatel. Eu sou Armelle. E não é que ela me encaminhou para o presidente? E eu falei, presidente, eu quero trabalhar na Alcatel. Eu sou profissional de inteligência de mercado. E eu fui para uma entrevista e eu me tornei gerente de inteligência de mercado aos 25 anos da Alcatel Telecomunicações aqui no Brasil, ok? Então, isso é um pequeno exemplo, uma pequena história, mas eu posso lhes dizer, ao longo da minha carreira,
eu cresci muito, né, colocando pitadas de protagonismo. É fundamental correr atrás, ter senso de iniciativa, não ficar lá na nossa zona de conforto, tentando se proteger. Isso não leva a lugar nenhum. Conforme vocês falam aqui no Brasil, ou não a gente já tem. Pois é, a gente já tem. Então, quando a gente quer entrar na trilha executiva, a gente precisa demonstrar protagonismo. E isso vale para a inteligência de negócios como um todo. Isso é fundamental, porque isso gera resultados. Gera resultados. Não há dúvida quanto a isso. Então, não se trata de, meu chefe é assim, meu chefe é assado, mas eles não me mandaram fazer isso, não, mas não foi decidido assim ainda, não, mas não foi criada uma vaga que eu poderia ocupar. Não tem nada a ver, vai atrás. Tinha vaga na Alcatel? Não tinha. Certamente não para alguém que mal falasse português e de 25 anos. Então, tudo é possível, né? Demonstrar protagonismo é essencial, tá? E é um traço essencial da prática de inteligência de negócios. Isso foram as nossas 12 premissas. 12 premissas, né? E que vão embasar muito a sua incorporação do mindset executivo. Porque, de fato, ter habilidades analíticas e estratégicas é absolutamente essencial para você poder entrar na trilha executiva. Não é somente ficar no conhecimento técnico. É importante fazer cursos técnicos? Sim, é importante. Para você desenvolver corretamente seu trabalho. Mas só ficar nisso não te promove, não vai te fazer crescer profissionalmente, tá certo? Você precisa de habilidades analíticas e estratégicas. Isso não é abstrato, isso vem com um conjunto de ferramentas que incluem metodologias e técnicas analíticas. Mas isso também não é suficiente por si só. Você vai precisar adotar o mindset executivo. E essas 12 premissas sobre quais nós falamos hoje vão te ajudar a distinguir entre o mindset executor e o mindset executivo. Não espera você ter já alcançado uma função executiva para você começar a incorporar o mindset. Não. Desde já, você precisa mostrar que você tem a robustez, né, e a mentalidade executiva. Você precisa transmitir essa percepção, porque tudo é percepção. As pessoas decidem a partir de sua percepção. Além disso, você vai precisar também saber estabelecer conexões-chave dentro do negócio. Isso também não é negligenciável, tá? Isso, novamente, não remete a fazer politicagem, ou ser puxa-saco, nada a ver. É realmente saber estabelecer conexões-chave em diversos níveis da organização, com seus pares também, porque seus pares te promovem. Seu chefe te dá um aumento salarial, mas quem te promove são seus pares. Você vai precisar também saber falar o idioma executivo, o dialeto executivo, tá? E essas habilidades analíticas e estratégicas, elas vão te permitir, elas vão te ensinar como falar de forma analítica e estratégica, que é o idioma que a alta liderança entende. Então, vocês estão vendo, é um conjunto de elementos que vão, né, estar ao seu favor a partir do momento que você queira entrar na trilha executiva. Então, em conclusão, para crescer, sem sombra de dúvida, você precisa ir muito além da entrega de resultados. Você precisa entregar valor para o negócio. O que a gente entende por valor? Valor é inteligência. O que é inteligência? Inteligência são os ingredientes que vão te permitir embasar a tomada de boas decisões, que vão tornar essas decisões assertivas para a organização. Então, inteligência é valor nos olhos da alta liderança, é valor para a tomada de decisão executiva. Para que você seja capaz de entregar essa inteligência, você precisa de habilidades analíticas e estratégicas e executivas. Essas habilidades executivas
incluem saber falar o idioma executivo, saber fazer conexões executivas, ter fundamentos executivos e adotar o mindset executivo, sabendo que a recompensa é somente a consequência de todo esse investimento que você vai fazer para se tornar desde já um potencial executivo. Isso nos olhos da liderança. Primeiro você precisa demonstrar presença executiva. Então, o que você está esperando? Gente, é isso. Muito obrigada por hoje.